Boa noite a todos. Estamos, conforme prometido, no segunda parte, no vídeo que está alocado ao vídeo anterior, que é a segunda parte do capítulo 24 do livro de Mateus. Nós lemos do versículo 3 até ao versículo 14, que falava do princípio das dores, e hoje, conforme tínhamos combinado no vídeo anterior, tínhamos apalavrado, de facto, íamos falar da grande tribulação, que ia do versículo 15 ao 25, mas eu ia estender até ao 28. Depois já vem outro subtema, na sequência do versículo 29, que é o retorno de Cristo em glória. E então, depois podemos fazer outro vídeo. Eu peço desculpas, estou com um bocadinho de rinite. Íamos falar então da grande tribulação, íamos ler então o versículo 15 até ao 28. E depois fazemos aqui então uma breve reflexão sobre a palavra de Deus e realmente o que está escrito, colocar também agora na situação atual, na situação presente e naquilo que advém de tudo o que está a acontecer neste momento. Portanto, a palavra de Deus em Cristo Jesus é fidedigna, não falha, todas as coisas estão a cumprir-se e é importante que nós tenhamos em mente e no nosso coração e na nossa mente também a fé e perseverar a cada dia, a cada acordar e a cada adormecer. É importante porque as coisas estão muito difíceis para todos ao redor do planeta, portanto é uma situação global, não podemos só falar que é localizada numa determinada região do país ou do continente ou mesmo do planeta Terra, portanto não é só não é um grupo, uma facção, não é uma cultura, só um país, são as nações, portanto, ao redor do mundo. Portanto, o planeta encontra-se neste momento numa fase muito delicada. Eu já tenho aqui o Mel, outra vez o meu gatinho, Mel, agora não. Eu peço desculpa. Então ia ler para vocês e para partilharmos aqui, então, do versículo 15 ao 28. E diz assim: E, assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Portanto, ao lermos a Bíblia Sagrada, o livro de Daniel, vamos perceber perfeitamente o que será a grande tribulação. O versículo 16 diz: Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não deixa para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para agarrar a sua túnica, para vir buscar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem a amamentar. E orai, para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, ou escolhidos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: Vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até os eleitos. Diz assim, iludir até mesmo os eleitos, os escolhidos. Vede que eu o pronunciei a vós. Palavras do Senhor Jesus. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda: Ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem.
E o 28 diz, o versículo, onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. E aqui terminamos a leitura. Bem, o que é que nós podemos retirar destes versículos que falam da grande tribulação? Podemos tirar muita coisa. Em primeiro lugar, eu queria que colocássemos aqui um pequeno alerta. Imaginem que está aqui qualquer coisinha, aqui uma luzinha a piscar a dizer alerta. Um alerta. Nós temos que permanecer vigilantes. Temos que permanecer na fé. Temos que permanecer em Cristo Jesus. E só assim Deus salvará. Porque, como diz aqui, a grande tribulação jamais ocorreu no mundo. E jamais ocorrerá. Portanto, nós vemos o que é que aconteceu no passado. Ouvimos em várias palestras cristãs, lemos nas próprias Sagradas Escrituras que ocorreu o dilúvio. O mundo estava completamente perdido. Estava sem Deus. Estava num desnorte de tal forma que Deus manifestou um desagrado imenso por ter criado o homem. Ficou tremendamente e profundamente triste. Mas, aos olhos de Deus, estava alguém, não é? Que ainda nesta escuridão que as sociedades viviam, ele e a sua família eram uma luz. E era uma luz que Deus iria perpetuar e seguirá até aos finais dos tempos. Porquê? É uma luz que perpetua, sim. Porque existem, depois de Noé, várias luzes, várias pessoas que são, de facto, o sal da terra, a luz do mundo, por serem tementes e obedientes a Deus. E nós podemos ver, ao longo da história, o que é que aconteceu para além do dilúvio. Aconteceu perseguições, de facto, por exemplo, no Egito, o povo hebreu esteve 400 anos no cativeiro do Egito. Os ataques que Jerusalém sofreu. Babilónia atacou, destruiu completamente a cidade e levou cativo muitos hebreus para a cidade de Babilónia. E foi aí que o profeta Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, falámos também num vídeo anterior, foram de facto uma luz para algumas das pessoas, alguns dos cidadãos daquela cidade que era idólatra e que tinha uma cultura que não era a correta aos olhos de Deus, bem pelo contrário. Sabemos que hoje em dia, na nossa era, no século XXI, que estamos agora a viver, em pleno século XXI, existe uma diferença enorme. Portanto, a tecnologia apareceu, foi-se desenvolvendo ao longo de décadas, e hoje podemos estar aqui a falar e a gravar vídeos e a falar daqui, por exemplo, para um país geograficamente oposto ao nosso, e portanto conseguimos comunicar até em tempo real. Portanto, houve imensos avanços. Mas também a própria palavra de Deus diz que o conhecimento se multiplicará. Portanto, a ciência irá desenvolver-se de tal ordem que hoje acontecem coisas que, se nós vivêssemos no passado e ouvíssemos, nem acreditávamos. Era impossível, dizíamos nós, certamente. E então,
a grandiosidade daquilo que o homem fez podia ser usado para o bem, mas não. Está a ser usado para o mal e para aquilo que é errado aos olhos de Deus. E, como diz aqui na palavra de Deus, o alerta do Senhor Jesus é precisamente este. É assim, se vocês tiverem coisas em casa, não vão buscá-las. Era quase como Ló, exatamente, como Ló e a sua família. Não olhem para trás, saiam da cidade de Sodoma. Portanto, Sodoma e Gomorra iam ser destruídos. Saiam da cidade. Corram. Os anjos disseram, os 2 anjos disseram, corram, nem olhem para trás. E aqui também, não vamos olhar para trás. Diz aqui que então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Portanto, fujam, saiam daí. Portanto, é de veras importante sublinharmos os alertas que são dados aqui pelo Senhor Jesus, para que aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica, diz aqui. Não, nem devemos questionar, portanto, vamos para a frente. Mas atenção, mais um alerta. Existirão aqui falsos profetas e falsos cristos. E como nós todos andamos num frenesi diário, porque a vida não está fácil, porque nós estamos carentes a muitos níveis, porque os problemas ao nosso redor, na nossa vida, são imensos. E, portanto, nós queremos um escape, queremos uma saída para os nossos problemas. E então o desespero de olhar para um lado, olhar para o outro, acaba por tirar-nos a realidade, ofusca. E nós podemos acreditar naquilo que não é, de facto, o caminho da verdade. O caminho da verdade é só um, é o Senhor Jesus. E o ensinamento está nas Escrituras Sagradas. Não está numa pessoa. A pessoa que está a falar connosco e que pode se auto-intitular o que quer que seja, não é nada comparado com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje até estou a usar novamente a Bíblia King James atualizada, a Free Mind, mas tenho curiosidade também em partilhar convosco depois outras traduções, porque eu tenho ali também mais traduções, para além da de Jerusalém, que é a que eu mais aprecio, como vocês sabem, e portanto aqui também a King James atualizada. Eu tenho ali outras versões bíblicas, outras versões, traduções, que gostaria depois também de partilhar convosco. Mas, tirando aqui agora este parênteses, de facto, diz aqui que a perseguição será de tal forma violenta que nós podemos cair no erro de acreditar em alguma situação que apareça. E atenção, porque os falsos cristos, os anticristos, os falsos profetas vêm ter connosco de uma forma em que o engodo é estimulante ao ponto de nós irmos. É como o peixinho e o anzol, tem ali o isco e o anzol vai ali preso e nós estamos completamente desesperados, não temos outra solução e queremos alcançar aquele iscozinho e ficamos presos numa situação que nos pode levar à morte espiritual. Já para não falar da morte física, do sofrimento e da tortura. Mas de facto, nós temos a salvação. Nós temos a salvação. A salvação é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E somente o Senhor Jesus Cristo pode nos salvar. Temos aqui o manual do Deus Pai, dito pelos profetas, pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos. Temos o manual, as instruções todas para ficarmos alerta.
e não nos deixarmos levar pelo tal engodo, sim. Então, aqui diz, na palavra de Deus, que, por exemplo, aqui no versículo 19 diz: serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem a amamentar. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Reparem uma coisa, nós estaremos numa situação de tal maneira delicada que aqui a mulher grávida e as que estiverem a amamentar, ou seja, com bebés pequeninos, bebés de colo, a fragilidade é tanta que nós podemos deixar-nos levar por qualquer tipo de situação. E atenção, porque Satanás, o diabo, apresenta-se também como anjo de luz. E, portanto, nós pensarmos que alguém vem com uma apresentação, um cariz bondoso, que vem com uma mão delicada, que vem com palavras que são açúcar nas nossas papilas gustativas, que são cócegas nos nossos ouvidos. Portanto, nós temos de ter atenção a isto. Eu estou a usar estas pequenas metáforas porque é algo prazeroso, é algo que nós vamos e deixamos-nos levar, porque é bom ouvir. Mas atenção, o verdadeiro amigo não é aquele que, independentemente de nós escolhermos uma coisa boa ou fazermos uma decisão errada, nos dá palmadinhas nas costas. Vai, atira-te para o poço, vai. Não, temos de ter cuidado. O verdadeiro amigo é aquele que nos dá uma lição de moral, que nos faz dar um abanão, que nos dá um abanão e diz: calma, estás aí pelo caminho contrário. Esse é o caminho errado. Esse leva-te à destruição. Vai por ali. É como um pai e uma mãe. A disciplina. A própria Sagrada Escritura fala sobre isso. A vara da disciplina é necessária para endireitar-nos. Para nos endireitar. É importante. E por isso nós temos que alertar. O Senhor Jesus aqui diz: cuidado, cuidado. Vêm falsos cristos, falsos profetas, tenham cuidado. Estas coisas nunca aconteceram no passado. Portanto, a dimensão é de tal forma grande e tão ardiosa para nos levar ao erro que o Senhor Jesus aqui alerta-nos: cuidado, dá-nos o tal abanão que nós precisamos. Por isso, eu gostava de salientar estes textos, estes versículos, para que nós não tenhamos um triste fim. Todos nós, eu, vocês, todos nós devemos a cada momento, a cada dia, a cada acordar e adormecer, orar incessantemente, pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas cabeças e os nossos corações, a fim de fazermos a vontade de Deus e somente a vontade dele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante. E diz aqui depois também, na parte final, no versículo 27, assim: pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, o regresso, a vinda, o advento do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, todo olho o verá, diz as Sagradas Escrituras. Ele vem em grande glória. Vem buscar o seu povo, que é para depois de todas as coisas lhe serem sujeitas, então o Filho também se sujeitará ao Pai e irá lhe entregar tudo o que está sujeito a si, para que Deus seja um para com todos. Estas palavras não são minhas, são das Escrituras Sagradas. Portanto, sabemos que o Senhor Jesus depois estará onde esteve sempre, que é na essência do Pai. E, portanto, Jesus será, e como foi sempre, para todo o governo celestial,
a imagem do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, também no reino de Deus e a sua justiça, quando estiver implementado já, depois de todas estas coisas terem passado e da grande tribulação, quando vier o Armagedão, então sim, será realmente a personificação, a imagem do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E assim Deus será um para com todos, como diz no livro de Romanos. É importante este alerta. E eu queria apenas findar aqui hoje este vídeo, para não se estender muito também, que de facto nós temos de ter atenção aqui num ponto, e é este ponto que eu queria, para terminar o vídeo, era voltar aqui um bocadinho atrás e falar sobre o versículo 22, que diz: E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, portanto, a grande tribulação, nenhuma carne seria salva. Ou seja, todo o ser humano cairia e era destruído. Reparem bem a seriedade desta situação que está prestes a ocorrer. Pelos sinais que nós vemos, está prestes a ocorrer. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, se o Senhor Jeová Deus e o Senhor Jesus Cristo não abreviassem aqueles dias, nenhuma carne seria salva. É muito importante nós ficarmos vigilantes com os sinais que aparecem diariamente. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Por causa dos escolhidos, daquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, este tempo será abreviado para evitar que toda a humanidade seja destruída. Mas reparem bem, depois diz: Então se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. E depois diz: Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos ou os escolhidos. Portanto, reparem bem que aqui diz: os falsos cristos e os falsos profetas apresentarão grandes milagres e prodígios. Portanto, é o que eu falei, o tal engodo, que nós pensamos que é uma situação que vem de Deus, não vem de Deus. Vem destes falsos profetas, destes falsos cristos, que vão fazer milagres e prodígios e grandes sinais. Eles vão conseguir fazer isso. Mas não é com a ajuda de Deus, não é com a bênção de Deus. Não é com a mão do Deus Todo-Poderoso. Satanás, o diabo, apresenta-se como um anjo de luz para cativar as pessoas. É um leão faminto, como já falámos aqui, que anda ao redor como um leão que ruge, mas quando ele quer apresentar-se a alguém, ele apresenta-se de uma forma que cativa. E então vem como anjo de luz e leva-nos para o pecado, leva-nos para o caminho errado. E é aí que nós vemos alto. Então, há aqui qualquer coisa que não está bem. São esses sinais que nós devemos estar vigilantes. É estes prodígios e sinais destes homens que não estão a servir o Deus verdadeiro, que não são cristãos verdadeiros, usam esta camuflagem para nos enganar, este engodo para nos enganar. São nestas situações que nós devemos manter-nos em alerta e de sobreaviso, porque sabemos, como diz aqui a Bíblia, que até, se fosse possível, iludiam os escolhidos, os eleitos. Portanto, até mesmo aqueles homens e mulheres que foram escolhidos para pregar as boas novas do reino e para exercerem tudo o que Deus e Jesus queiram, portanto estão a servir para Deus e para Jesus, até mesmo esses escolhidos podiam ser iludidos caso
Deus e Jesus não abreviassem os dias. Por isso, uma vez mais, peço aqui atenção, quer para mim, quer para vós, atenção redobrada para que não sejamos enganados, mas colocarmos sempre as nossas vidas na palavra de Deus. Somente na Bíblia Sagrada, portanto, nas Escrituras Sagradas está a salvação, está o verdadeiro ensino. E por isso é entregar as nossas vidas diariamente ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus também, nós, ao reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, então também Ele, o nosso Senhor, Rei, Mestre e Salvador, também ao Pai, nos reconheça. Por isso, eu repito muito por isso, não levem a mal, porque sublinho muito, gosto muito de sublinhar os temas e a sequência dos temas, mas queria de facto desejar-vos agora uma noite abençoada e descansada. Quero agradecer por terem visto o vídeo e partilharem com quem vocês acham que devem partilhar. Ficamos agora por aqui com este tema. Vamos aguardar pelo novo vídeo. Se quiserem, deixem aí um comentário de temas que gostariam que nós abordássemos aqui, falássemos de algum tema e esmiuçássemos aqui o conteúdo para ficarmos com realmente o conhecimento exato da mensagem bíblica. Se quiserem, subscrevam o canal, que é gratuito, e também podem colocar aí o sino, selecionar aí o sino que diz todas ou todos, salvo erro, para receberem, à medida que os vídeos são publicados, para receberem também uma notificação, uma indicação de que o vídeo já está disponível. Portanto, despeço-me como sempre faço, é quase uma imagem de marca, mas é a intenção e a essência da minha mensagem no despedir que importa, e não a forma como se diz. Portanto, um forte abraço cristão e até breve, é o que eu mais desejo a todos. Felicidades e um abraço. Obrigado.